Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que a gente vai trabalhar a aula de conjunções subordinativas. Com qual intuito? Trabalhar a parte das orações subordinativas adverbiais, obviamente, mas não só elas. Pois quando a gente fala em conjunções subordinativas, nós temos as conjunções subordinativas integrantes e as conjunções subordinativas adverbiais. As integrantes são aquelas que encabeçam a oração subordinada substantiva. E as adverbiais, obviamente, vão encabeçar a oração subordinada adverbial. Só que aqui nós vamos nos apegar mais à parte da adverbial. E eu vou deixar para a aula de orações subordinadas a parte das substantivas e das adjetivas. Afinal de contas, nas aulas de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, nós vamos pegar essencialmente as conjunções com os valores semânticos. Então, a conjunção coordenativa, a gente já viu, e agora a conjunção subordinativa adverbial, que a gente vai massificar ainda mais. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui, ó. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Quando forem as substantivas, eu vou ter conjunções subordinativas integrantes. E quando for uma conjunção subordinativa adverbial, obviamente vai encabeçar a oração subordinada adverbial. Olha aqui, quando você chegar, estaremos em casa. Quando você chegar, dá uma ideia de tempo. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E estaremos em casa seria o que a gente chama de oração principal. Agora, quero que chova amanhã. Repare que aqui eu tenho um que. E este que, ele pode ser uma porrada de coisa. Ele pode ser, como a gente já viu, lá na hora que a gente foi falar de correlação nas conjunções coordenativas, a gente mencionou o que da subordinativa adverbial. Quando? Quando antes dele tem um intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Acontece isso aqui agora? Não, não acontece isso aqui agora. Ah, então ele pode ser o que da oração subordinada adjetiva, quando este que é um pronome relativo. Só que para ser um pronome relativo, ele tem que fazer referência a quem? A um termo anterior. Está fazendo referência a um termo anterior aqui? Não. Ah, então ele muito provavelmente é uma conjunção integrante. E para eu ter certeza, basta eu pegar o que e toda a oração a qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. Dá ou não dá para dizer quero isso? Dá. Então, mato que este que é uma conjunção integrante. Com isso, o quero vai ser a nossa oração principal e que chova amanhã vai ser a nossa oração subordinada substantiva. Aqui no caso, como o verbo querer é um verbo transitivo direto, pois quem quer alguma coisa, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, grava isso aqui que a gente vai ver agora, ó. Conjunções subordinativas integrantes podem ser substituídas por isso. Isso aqui, na verdade, é um macete, é um auxílio. Não é? Ah, ela é conjunção integrante por quê? Porque pode ser substituída pelo isso? Não, ela é conjunção integrante porque ela integra a oração subordinada substantiva, porque ela faz a ligação da oração principal à subordinada substantiva. Mas o macete da palavra isso é muito relevante, porque, na verdade, para e pensa. Essa oração subordinada substantiva, ela está na posição de um substantivo. Então, eu poderia trocá-la por qualquer substantivo, como carro, moto, cadeira, sei lá, qualquer substantivo. Mas a gente coloca especificamente a palavra isso, porque a palavra isso, ao contrário, nos dá um macete muito bacana. Quando eu pego a oração toda e consigo trocar pela palavra isso, olha o isso ao contrário. Eu mato que ali tem uma oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante. Ah, Sidney, e quando ela é a tal interrogativa e mesmo assim é subordinada substantiva, é aí aquele i de interrogativa. E pronto.
e acabou. Então, o isso é perfeito. Agora aqui, ó, ela quer que você volte. Ela quer isso. Perguntei se todos estavam bem. Perguntei isso. Então, as principais conjunções subordinativas integrantes são o que e o se. O que é muito mais fácil de perceber, né? Ele está ali o tempo todo. Agora, o se pode ser confundido com a conjunção condicional. Pô, mas cá entre nós, existe alguma ideia de condição aqui? Não, nenhuma. Consigo pegar o se e toda a oração e substituir pela palavra isso? Consigo. Ah, então é um se, conjunção integrante também, e que encabeça uma oração subordinada substantiva. Aqui no caso, quem quer alguma coisa. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Neste contexto, quem pergunta alguma coisa. Mais uma vez, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, a ideia é essa. A gente vai aprofundar esses valores sintáticos na aula de oração subordinada. Pois lá, eu vou mostrar como as orações subordinadas desempenham sintaticamente suas funções. Então, não vou fazer isso aqui agora. Eu só vou mostrar agora que existe a conjunção subordinativa integrante que encabeça a oração subordinada substantiva. Tudo que eu tenho para falar da oração subordinada substantiva, eu vou deixar para a aula de orações subordinadas. Aí lá, ó, eu massifico isso. Por hora, a gente já cai aqui para dentro das conjunções subordinativas adverbiais. Aí vamos lá, ó. Elas sempre vão ser classificadas pelo valor semântico. Então, na prova, muito provavelmente o avaliador nem vai perguntar a classificação da oração. Ah, oração subordinada adverbial, não sei o que. Ele só vai perguntar o valor semântico. Então, aqui, ó, na letra A, quando abri a porta, o barulho acabou. Ou seja, no momento em que abri a porta, o barulho acabou. Esse tempo esse quando faz você pensar em tempo. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Com isso, a outra, obviamente, é a oração principal. Agora aqui, ainda que faça dieta, não emagreço. Nós estudamos a diferença da adversativa para a concessiva. Vimos que ambas indicam oposição. A diferença é que a adversativa enfatiza o argumento ao qual ela faz parte, e a concessiva minimiza o argumento ao qual ela faz parte. Então, quando eu coloco aqui, ainda que faça dieta, não emagreço, no final das contas, qual é a ideia mais forte? É a ideia de não emagrecer. Então, o ainda que minimizou a ideia de fazer dieta. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, que é uma oposição minimizada. Continuando. Bebi tanto que passei mal. Ah, galera, essa aqui, ó, é mole. Toda vez que eu tiver um que e nas orações anteriores existe um intensificador, como as palavras tal, tão, tamanho e tanto, eu terei sim uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, a causa, aqui no caso, é ter bebido muito e a consequência, ter passado mal. Então, a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então, aqui, ó, que passei mal é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela, obviamente, que indica consequência. E a outra vai ser a oração principal. Agora aqui, está tossindo porque não se cuidou. Neste momento, reparem que eu também, mais uma vez, tenho uma relação de causa e consequência. Só que a gente sabe que a causa é a origem do processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Tanto que o avaliador, ele poderia dizer
que essa letra C aqui indica semanticamente uma consequência, mas ele poderia dizer que ela indica uma decorrência, pois decorrência é a mesma coisa que consequência. Agora aqui, este porquê, que normalmente ou é causal ou explicativo, e a gente viu muito bem que para ele ser explicativo, ele até confunde, porque toda causa é uma explicação, ele confunde. Mas você vai ver que ele vai ser explicativo quando tiver ordem. E aqui não tem ordem. Então aqui tem uma relação de causa e consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então, qual é a causa? Não ter esse cuidado. E a consequência? Estar tossindo. Então aqui, este porquê é causal. Com isso, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E aqui, obviamente, vai ser a oração principal. Agora aqui, se precisar, telefone-me. Gente, este se, ele dá uma ideia de condição. Então, não é para me telefonar em qualquer situação, não. É só se precisar, tá? Ah, ele me telefonou, tá precisando de alguma coisa? Não. Ah, então, filho, não era para telefonar. Então, aqui, este se dá a ideia de condição. Então, oração subordinada adverbial condicional. Olha a próxima aí. Opa, deixa eu apagar para não ficar poluído visualmente. Vamos lá, galera, ó. E a voz agora quase foi, hein? E Sidney, feião tu fazer isso aí, ó. Gente, tô doente, ó. Vem aqui comigo, ó. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. A expressão a fim de, você sabe muito bem, você estuda isso em ortografia, ela ou indica finalidade ou indica afinidade. Só que a afinidade é exposta pela expressão a fim de junta, né? A fim junto. Quando eu coloco o afim separado, obviamente a finalidade. Tanto que muitas vezes dá até para trocar pela preposição para, que também pode indicar finalidade. Ó. Estudamos para que fôssemos aprovados. Então, este a fim de, por indicar finalidade, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial final, que indica finalidade. Agora, fiz tudo como você mandou. Galera, o como ele é interessantíssimo. O como, ele na tua prova, ou vem como causal, ou vem como comparativo, ou vem como conformativo. E olha só como é que vai ser fácil identificar. Quando este como será causal? Quando ele aparecer no início da estrutura. Então coloca assim, ó. Como estava chovendo, não fui à praia. Reparem que aqui existe uma relação de causa e consequência. Qual é a causa? A chuva. E qual é a consequência? Não ir à praia. Então este como, com certeza, é causal. Mas olha só como é que ficou fácil. Ele está no início da estrutura. Agora, e quando o como estiver ali pelo meio da estrutura? Ou será comparativo, ou será conformativo. Quando será comparativo? Quando eu conseguir pensar numa relação de igualdade. E quando será conformativo? Quando eu não conseguir pensar nessa relação de igualdade. Então vamos lá. Eu coloco assim. Romário joga como Ronaldo. Eu consigo pensar na relação de igualdade? São talentos similares? São. Então aqui este como é comparativo. Mas se eu colocar assim, ó, Romário joga como Filipão,
o orientou. Então, neste momento aqui, o Romário joga igual o Felipão joga igual o Romário? Não. Então, o Felipão, ele orientou, e o Romário joga conforme, segundo o Felipão orientou. Caraca, eu tô um velho, né? Romário e Ronaldo, mas isso aqui é a nostalgia, é a saudade, né? Pô, quem dera que o Cristiano Ronaldo jogasse na seleção brasileira e o Messi também, mas não dá, né? Hoje tá fraco, a seleção tá fraca, mas vai melhorar, vai surgir alguém bom aí no meio do caminho. Então vamos lá, ó. Vamos continuar. Pega aqui, ó. Fiz tudo como você mandou. Tá no início da estrutura? Não, então não é um como causal. Ele está no meio. E agora, eu aqui consigo pensar numa relação de igualdade? Não, e sim de conformidade. Fiz tudo conforme você me mandou, segundo você me mandou. Então este como aqui é conformativo. Agora, sou forte como um touro. Uma comparação. Então agora este como é comparativo. Está igualando as forças da pessoa às forças do touro. E a próxima aqui, ó. À medida que cresço, engordo. Então, neste momento, eu tenho aqui, ó, uma estrutura proporcional. E aí, com isso, a gente mata mais uma vez a sequência que a gente apresentou lá na aula de classes gramaticais e que a gente retoma aqui. Nós temos as conjunções coordenativas e nós temos as conjunções subordinativas adverbiais. Ambas indicam valores semânticos. Nas coordenativas, eu tenho, ó, 5. A aditiva, que é aquela que indica soma, acréscimo, adição. A adversativa, que é aquela que indica adversidade, contraste, oposição. A alternativa, que é aquela que indica alternância. Eu tenho a explicativa, que obviamente é aquela que indica explicação. E eu tenho a conclusiva, que obviamente será aquela que indica a conclusão. Aí lá nas subordinativas adverbiais, nós aprendemos um macetinho, lá desde a época da escola, ó, C6FTP, para mostrar que são 6 conjunções iniciadas pela letra C, uma pela letra F, uma pela letra T e outra pela letra P. Então vamos lá, ó. Primeiro as 6 com a letra C. Nós temos a causal, nós temos a condicional, nós temos a concessiva, nós temos a consecutiva, nós temos a comparativa e nós temos a conformativa. Parece uma bobeira aquele negocinho ali, mas vou te falar, não é bobeira não. Você tem que saber que são 6 com a letra C, porque se você não souber, você fica meio perdido. Então aqui agora a gente matou, e o resto fica fácil. F é a final, T é a temporal e P é a proporcional. E aqui os próprios nomes nos dão as ideias. Então, a causal indica a causa, a condicional indica a condição, a concessiva indica uma concessão, que é uma oposição minimizada, a consecutiva indica uma consequência, a comparativa indica uma comparação, a conformativa uma conformidade, a final uma finalidade, a temporal indica tempo e a proporcional, obviamente, indica o quê? Proporção. Então, aqui são as 14 conjunções que a gente tem na NGB. Só que, por fora, não constando na NGB, nós temos 2, que são as locativas
e as modais. Aqui estão os exemplos, ó. Não pode haver honra onde tudo é corrupção. Então aqui eu tenho uma locativa, ela indica o quê? Lugar. E agora, dançava sem que seus pés tocassem o chão. Ou seja, era o modo como ela dançava, sem que os pés tocassem o chão. Então a estrutura modal. Galera, isso já foi cobrado em prova? Já foi cobrado em prova. Então é bom saber? É bom saber. Agora, vou tranquilizar seu coração. Quase que de forma esmagadora, o que cobram de fato em prova são as 14 conjunções que estão registradas na NGB, na nomenclatura gramatical brasileira. Então, se você pelo menos dominar aquelas 14, ó, tá de bom tamanho. Agora vamos aqui começar a brincar com o que é redução e o que é desenvolvimento. Galera, a oração desenvolvida, obviamente, vai ser aquela que tem a conjunção, que o verbo foi flexionado, conjugado, e a reduzida não vai ter a conjunção, o verbo não vai ser conjugado. Então vamos lá, vamos por partes com calma. Uma oração subordinada pode sempre estar desenvolvida, com conjunção e verbo conjugado, ou reduzida, sem conjunção e com verbo em uma forma nominal. O que seria o verbo numa forma nominal? São aquelas três estruturas: gerúndio, particípio e infinitivo. Gerúndio com a terminação em NDO, particípio com a terminação em ado e ido e infinitivo com a terminação com Rzinho. Então aqui, ó, mesmo estudando, não entendi quase nada. Neste momento, reparem que eu tenho aqui, ó, uma estrutura NDO. Ou seja, eu tenho uma estrutura em gerúndio. E aí observe que eu tenho duas ideias, de certa forma, contrastantes. A pessoa estudou e ainda assim não entendeu nada. Então aqui, o que ficou mais relevante? Não ter entendido nada. Então essa ideia aqui é minimizada, não é? Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. No final das contas, eu vou ter que tentar pescar a ideia trabalhada. Olha a próxima. Ao abrir a porta, vi o acidente. Galera, preposição a, mais artigo, mais verbo no infinitivo. Ideia de tempo. Então aqui, ó, quando abrir a porta... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.